Olá, olá, ótima noite para quem vai participar agora, né? Agora à noite, ao vivo aqui pelo Instagram, ou para você que vai ver posteriormente, você está vendo agora pelo YouTube também, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Tadeu Machello e para mim é uma enorme satisfação estar por aqui, poder compartilhar a respeito das metáforas transformacionais, a respeito dos conhecimentos que transformam o entendimento, que transformam a mente. A única forma realmente de uma pessoa ter uma experimentação, uma experiência de transformação é passando pelo processo de transformação da mente. Se uma pessoa ela carrega determinado padrão de crenças, né, que foram adotados aí ao longo da vida, claro que as únicas experiências que essa pessoa vai ter correspondente, acabam sendo correspondentes àquele padrão que foi adotado, né? Aí eu venho até você e começo a chamar a sua atenção sobre as coisas que você viu e que você ouviu, por exemplo, na escola, né? O que você ouviu e que você viu na sua casa, o que você viu e ouviu, experienciou com a família, né? E de repente ali foi o celeiro, né, o seu berço de crenças, né? De estabelecimento de padrões, de sentimentos. E de repente quando algumas outras experiências na vida começam a surgir que estão um pouco distantes daquilo que você presenciou lá na sua infância ou que você experienciou no decorrer ali da sua vida, talvez isso gere de uma certa maneira um desconforto. E isso talvez para você seja assim radical demais, né? E aí talvez você fale assim, não existe uma vida fora daquilo que eu acredito, ou fora daquilo que eu experienciei. E eu vou falar para você que existe, né? Até porque cada pessoa, cada indivíduo, diante da sua criação, das suas crenças, da sua cultura, cada indivíduo teve uma percepção, né? Então a percepção de um não pode necessariamente ser necessariamente a percepção do outro, dada uma cultura diferente, uma criação diferente, né? Imagina só se o planeta, né, o planeta Terra, fosse um grande elefante. Imagina isso, né? Fosse um grande elefante. E aí, alguém, numa parte desse planeta, está mexendo lá no elefante e está encostando na orelha do elefante. Só que ninguém fala que é elefante. Agora, simplesmente alguém está mexendo na orelha. O outro está lá mexendo lá no pé do elefante. O outro está mexendo nas costas do elefante, né? E o outro está mexendo lá no marfim do elefante, né? E aí lança-se uma pergunta para todos simultaneamente. E aí, como que é o elefante? Como é o elefante? Aí a pessoa que está percebendo, falando tocando na orelha, vai falar: olha, o elefante ele é assim. Aí o outro lado, ele responde assim, dizendo: olha, o elefante, na verdade, ele não é do jeito que você falou, não. O elefante, eu tô em contato com ele agora. O elefante, ele é assim, eu tô sentindo ele aqui. Na verdade, é o pé dele. O outro tá sentindo as costas ali do elefante e ele tá dizendo: não, vocês dois estão equivocados. O elefante eu já percebi, ele é muito maior e ele é assim. Pois é. Perceba que todos estão em contato com o elefante, cada um dentro da sua percepção, da sua realidade naquele momento. Nenhum deles está errado, né? Até porque o elefante ele é grande demais e cada um está podendo ter, tá tendo a percepção daquele momento, daquele instante e está sendo criada ali, está sendo percebida aquela realidade,
né? E todos estão falando da mesma coisa, estão falando do mesmo elefante. Né? Só que muitos não se dão conta disso, que estão falando da mesma coisa e até aí você começa a perceber as tamanhas divergências de opiniões. E que bom que existem as divergências, né? Que bom que existem as divergências, porque uma vez que existem as divergências, isso mostra que as pessoas elas têm percepções de acordo com a sua própria visão de mundo. E isso é maravilhoso, isso é fantástico. Né? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, você está chegando aí agora. Então, ou seja, o que eu quero trazer para você é que você tem muito a contribuir na vida do outro. Você tem, talvez você não faça ideia, talvez você esteja até, de repente, desacreditado, né, de muitas coisas, que até por tudo que de repente você tenha vivenciado, passado, mas eu quero trazer a você essa consciência de que sim, é totalmente possível você trazer uma contribuição e ser uma resposta na vida de uma outra pessoa. É totalmente possível, sim. Você pode trazer uma resposta na vida de uma pessoa. Você pode ser um verdadeiro canal de geração de transformação. Você pode ser um canal transformador na vida de alguém. Você pode. Por uma palavra que você traga, por um gesto, por uma atitude. Então, claro que o principal de tudo aqui está relacionado ao comportamento e ao sentimento, à decisão, à escolha de demonstrar um amor, né? O amor, a compreensão, o acolhimento em relação ao seu próximo. A sua maneira, do seu modo, mas é totalmente possível você canalizar. Não importa a sua opinião sobre ou o seu ponto de vista sobre o mundo, sobre o elefante que nós acabamos de falar. Mas é importante entender que aquilo que você tem como visão, aquilo que você tem como percepção pode e muito ajudar a construir, enriquecer, ajudar, elevar a vida de alguém ou mesmo a percepção de alguém. Né? Eu já estou falando em metáforas aqui, né? Já estou trazendo metáforas aqui, já trouxe uma aqui, mas o tempo todo nós estamos falando. E tem uma metáfora que eu gosto muito, que encontra-se na Bíblia, inclusive, numa das falas de Jesus. A propósito, foi alguém que sempre ensinou, né? Sempre procurou ensinar, principalmente as grandes massas, sempre procurou ensinar através de metáforas. E essas metáforas eram justamente para, de alguma forma, levar aquelas pessoas a romper aquela coisa do pensamento crítico e levar um ensinamento profundo, um ensinamento que gerasse um impacto e uma transformação interior. Acontece que há mais de 2000 anos, né, justamente nos tempos em que Jesus ele estava em terra, ele estava como homem, né, aqui no planeta, ele trazia alguns dos seus ensinos e por muitas vezes ele era refutado, por muitas vezes. Por muitas vezes a verdade é que os religiosos tinham vontade de matá-lo, né? E ele só expressava amor, ele só expressava compaixão, ele estendia as mãos para ajudar pessoas, levantava pessoas e gerava uma transformação, um impacto
na vida das pessoas de uma forma extraordinária com a sua mensagem, né? Ele próprio era a mensagem em pessoa, né? É maravilhoso isso. E ele, por sua vez, foi questionado, porque até porque Jesus ele era judeu, né? De nascimento, e a cultura judaica, né? Ali em Israel, uma predominância assim gigantesca, é cultural, até nos dias atuais, não com tanta veemência como era nos dias ali de Jesus. E entre eles haviam as suas classificações, né, por questões doutrinárias, aquilo que eles acreditavam, aquilo que alguns deles, tinham pequenas diferenças em crenças entre os próprios judeus, né? Nas suas questões rituais, nas suas questões doutrinárias, e haviam muitas vezes, em razão disso, as divergências. Eu acho que alguma coisa semelhante nos dias atuais, né? Onde as pessoas, por causa de religião, por causa de questões doutrinárias, elas acabam divergindo e, consequentemente, gerando os seus partidos, né? O mundo verdadeiramente partidário, né? Alguma coisa semelhante com o que a gente vê nos dias atuais, tanto nas questões religiosas, quanto nas questões políticas, enfim, cada qual com seus devidos interesses. Pois bem, e aí, uma das coisas que era por prática ali dos judeus, e é até os dias de hoje, a prática do jejum, né? E Jesus ele havia sido questionado, por quê? Porque os religiosos eram tão assíduos na sua prática daquele dia, horário e especificamente naquela prática doutrinária do jejum, por exemplo, e olhavam, faziam comparações, né, entre Jesus e os seus discípulos que ali estavam e com relação ao que eles vivenciavam e praticavam e que diziam, não, isso aqui que nós vivemos, o que nós praticamos, isso aqui é o correto, é a verdade e ponto final, né? Quem faz diferente disso aqui está ou concorrendo conosco ou está gerando algum tipo de divisão, gerando algum tipo de comportamento nocivo, negativo. Muito bem. E aí, eles ficavam, esses religiosos, especificamente os fariseus, eles olhavam ali que, enquanto eles estavam na prática do jejum, juntamente com os demais, né, todos os fariseus, os praticantes especificamente, eles estavam naquela prática de um jejum, eles observavam que os discípulos de Jesus estavam fazendo refeições, comendo e confraternizando e até mesmo mantendo um relacionamento saudável com outras pessoas. E Jesus estava ali no meio deles. E aí viraram para ele, um desses fariseus, desses religiosos da época, virou para Jesus e falou assim, olha, vem cá, diz uma coisa, a nossa turma aqui, né, vou colocar essa expressão, a nossa turma aqui, ela é uma turma assídua, praticante do jejum, como nos foi ordenado lá por Moisés, e nós temos uma diferenciação doutrinária com aquela outra turma que também está praticando o jejum, e eles são assíduos também na prática do jejum. No entanto, percebemos que os seus discípulos e você não são praticantes ou não estão praticando nesse momento. Então, o mestre, com sabedoria, com muito amor também, vira para
para estes religiosos e fala assim, olha, e propõe, né, uma, uma analogia utilizando uma metáfora. Na verdade, ele utiliza duas, mas eu vou comentar sobre uma. E ele fala assim, olha, não se coloca vinho novo em odres velhos. Até porque, se for colocado um vinho novo dentro de um odre velho, acaba que esse vinho novo ele irá fermentar, porque é da natureza do vinho, ele vai fermentar dentro do odre velho e esse odre ele vai romper e vai desperdiçar naturalmente o vinho. Vai romper o odre e vai desperdiçar o vinho. E o que será que ele estava querendo dizer com isso, né? Então, Jesus ele traz uma explicação muito breve e fala assim, olha, enquanto o noivo, né, está com os discípulos, né, se referindo à pessoa dele, enquanto aquele por quem eles jejuam está com eles, não há necessidade de jejuar, né? Não que o jejum não seja bom, pessoal. Existem aí diversas comprovações, inclusive científicas, aí sobre os benefícios do jejum, né? Eu não estou aqui tratando sobre esse assunto. Estou trazendo uma questão doutrinária daqueles dias lá para os judeus, né? E a razão do porquê era praticado ali o jejum. Já que o jejum era para que as pessoas pudessem estar mais próximas do divino, mais próximas do Criador, por que eles deveriam jejuar, já que eles estavam ali diante do Mestre Criador, né? Isso é maravilhoso de se pensar. Pensando na questão da divindade na pessoa de Jesus, não simplesmente ele 100% homem, mas 100% divino. E aí, ele colocou dessa forma, ele colocou dessa maneira, trouxe para aquelas pessoas, para eles pensarem dessa forma, e ele trouxe essa questão dessa metáfora, dessa parábola, né? Que são esse tipo de metáfora. E aí fica a grande questão, né? O que significava esse vinho novo num odre velho, né? Só se coloca o odre velho, você coloca vinho velho, você não coloca vinho novo. E o que significa e o que isso representa nos dias atuais? O que isso representa para nós agora? Isso pode ter uma representatividade interessante para você nesse momento. E eu quero levar você a essa reflexão. O vinho, por assim dizer, ele representa aquilo pelo qual se tem alegria, se tem prazer. E o vinho ele não se toma de qualquer forma, não se toma de qualquer maneira, também não se armazena de qualquer forma nem de qualquer maneira. Até para que não haja nenhum tipo de contaminação. E, claro, o vinho ele tem as suas propriedades e cada vinho ele tem a sua história, tem o seu histórico, tem as suas particularidades de cultivo, de local de cultivo, de tempo de cultivo, tempo de armazenagem e tudo mais. Bem interessante pensar sobre isso. O vinho antigo, nesse caso, estava se referindo a um ensino, um aprendizado ou aquela memória que aquelas pessoas adquiriram quando aprenderam algo lá na infância deles, ou historicamente aquilo foi passado de geração a geração, né? E aquele determinado ensino era praticado a ferro e a fogo. Né? Então, aquilo foi comparado com o vinho velho. Né? Tem algum problema até aí? Não, nenhum problema quanto ao vinho velho. Aí, ele se refere também à questão do odre.
E aí eu preciso trazer outra particularidade do odre aqui para você. O odre, ele era feito, imagina um recipiente, né, de couro, né, de couro. E esse recipiente de couro, eu me lembro, guardo isso com muito carinho, porque eu já presenciei um odre de couro, só que de couro de boi, né, na minha infância. Mas especificamente lá nos dias de Israel, esse odre ele era feito do couro de camelo, né? E era natural, né, todos aqueles, naqueles dias, os que realizavam suas trajetórias, as suas viagens, era um couro de camelo, era o odre, né, de couro de camelo. E eles carregavam para onde eles estavam indo, e eles carregavam vinho, né? Era uma forma de armazenar vinho, para eles tomarem, né, quando chegavam em algum lugar, enfim. Só que o que acontece? Com o tempo, devido ao calor, devido ao deserto, devido à trajetória, o odre ele começava a ficar ressecado por fora, tá? E ressecado, uma vez que o couro ele é ressecado, ele se torna enrijecido. Olha só, o odre ele envelhece, ele fica muito exposto ao tempo, ele fica exposto ao sol, ele fica exposto a situação, uma situação adversa, aí ele enrijece, ele fica extremamente enrijecido. E aí, esse odre, ele comporta armazenar o vinho velho, ou seja, o vinho velho, ele não vai fermentar mais. Ele não vai passar pelo mesmo processo de fermentação que normalmente ele já passa. Ele já passaria quando é um vinho novo. Então, para armazenar um vinho velho, tudo bem, dá para armazenar, para transportar sem o menor problema. Agora, o problema está em querer colocar no odre velho o vinho novo. Por quê? Porque o vinho novo ele tá justamente num processo de maturação e de fermentação. E ao longo do tempo, esse vinho novo, à medida que ele vai fermentando, ele, em qualquer recipiente, ele vai, de uma certa maneira, expandir. E aí você começa a imaginar aqui comigo. Se eu coloco o vinho novo num odre velho que está enrijecido, o que vai acontecer com esse odre velho enrijecido? Exatamente isso. O vinho vai começar a forçar o odre velho a expandir. E se o odre velho ele não for flexível, ele vai romper, vai estragar vai estragar as duas coisas, né? Vai estragar o odre velho e vai desperdiçar aquele vinho, né? Então a proposta do vinho novo, não é tornar o odre um odre novo, não é. Mas tem uma forma de recuperar o odre, tá? O odre ele não é porque o odre estava enrijecido e estava velho que ele era imediatamente trocado. Não. O odre ele podia ser recuperado. E uma das formas que eles utilizavam para recuperar o odre é muito interessante, muito curioso isso. Eles colocavam azeite. Olha que interessante. Eles colocavam essa especiaria tão nobre, né, que é o azeite. Eles passavam azeite naquele couro daquele odre e passavam bastante azeite. E ali eles começavam a tornar novamente aquele odre maleável. Aí sim, ótimo. Uma vez que aquele odre se tornou maleável, era totalmente possível aquele odre armazenar o vinho novo. Porque mesmo que o vinho novo começasse a fermentar, não romperia. Isso aqui, essa parábola, essa metáfora, ela representa muito aqui pra gente, representa muito para você, representa muito aqui para mim. Vamos dizer que por muito tempo, você, a sua vida e a minha vida era o odre,
né? O couro de camelo, né? Que sempre armazena coisas que não são colocadas, que não são postas, né? E com o tempo, devido aos acontecimentos externos, devido às adversidades, devido aos desafios, devido aos momentos árduos, aos momentos conflitantes, devido a tantas coisas que nos ocorrem, imagina isso. O odre ele vai enrijecendo, né? Muitas vezes a mentalidade da pessoa ela está representando esse odre. A mente da pessoa ela fica enrijecida, ela fica endurecida, ela fica até mesmo cauterizada. E aí ela já não comporta armazenar qualquer coisa nova, né? Ela tem essa dificuldade, porque se trouxer alguma coisa nova, alguma coisa que possa gerar algum tipo de diferença, de diferenciação, pode romper aquele odre, né? Ou seja, pode realizar um mal-estar até mesmo naquela mentalidade. Por quê? Porque aquele odre ele está apto para carregar, mesmo com sua rigidez, ele está apto para carregar o vinho velho. Ou seja, os padrões antigos, os padrões anteriores, as velhas crenças, a velha mentalidade, os velhos sentimentos, né? Quando você fala, vou trazer mais clareza aqui para você. Quando você fala para uma pessoa a respeito de perdão, de compaixão, quando você fala para uma pessoa a respeito de amor em relação ao próximo, para aquela pessoa que por muito tempo ela ficou carregando a amargura, por um exemplo, para ela é algo muito difícil de engolir. É quase que inaceitável. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? É inaceitável, é algo indigesto até mesmo, né? Então, para aquela pessoa, ela passou a vida toda dela remoendo aquela amargura, remoendo aquela tristeza, aquela sensação de abandono, de rejeição, e ela ficou a vida toda dela carregando isso, né? E veja, ela acabou que se acostumou com isso, né? Entenda que aqui nós estamos fazendo uma observação sem trazer o menor julgamento, mas sim trazendo a questão da consciência para poder perceber esse momento e fazer algo diferenciado com relação a isso. E aí, essa pessoa ela é convidada a uma terapia, ela é convidada a um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento ao desenvolvimento, um acompanhamento através de uma live, através de um grupo, de uma comunidade, para justamente começar a tornar maleável isso, para tornar isso flexível, né? O odre, tornar esse odre flexível. Para quê? Para justamente quando vier o vinho novo, ou seja, o vinho que não passou por essa fase de fermentação, no momento em que ele entrar em contato com o odre novo, ou seja, com a sua mente, com o seu coração, com o seu subconsciente, não gere em você uma sensação ruim, negativa. Pelo contrário, você possa perceber que aquele acompanhamento, ou mesmo uma metáfora como essa que eu estou trazendo aqui com você agora, ela gere uma transformação interior. Ela gere em você uma transformação de mente, uma relevância para você quanto à questão de perceber que a vida toda você carregou aquela amargura e agora está na hora de olhar para aquela amargura, entender o que aconteceu, por que você alimentou por tanto tempo a amargura e agora trazer um novo significado para essa amargura, trazer um novo significado para esse sentimento, para esse pensamento que por tanto tempo você trouxe ali armazenado, carregando com você. Entende isso? Então, eu estou trazendo a questão, estou compartilhando com você essa questão para que justamente você perceba
Se não está na hora de transformar o odre velho em odre novo. Se não está na hora de simplesmente deixar de ficar carregando vinho velho e se tornar apta para armazenar vinho novo. Né? De repente o vinho novo para você é algo insuportável. Né? Falar de empatia, falar de ressignificação, falar de perdão, falar de autoconhecimento para você talvez seja algo muito novo. Né? Falar para você, falar de nova perspectiva sobre a sua própria vida, de modificar, falar de transformação para você, talvez seja um vinho novo. Então, eu quero convidar você a tornar a sua vida mais maleável, a tornar a sua vida um odre novo, recuperar esse odre, recuperar a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, a sua maneira de até mesmo viver. Viver bem, viver em paz, de fato e de verdade. Eu quero convidar você, se você ainda não faz parte da comunidade Sela, é uma grande oportunidade você fazer parte e aí tornar esse odre um odre novo, recuperar esse odre, recuperar a sua vida e colocar vinho novo aí dentro, tá certo? E ressignificar, reparar esse vinho velho que de repente você está acostumado já, né? O vinho azedo, não é nem o vinho velho mais, de repente está o vinho azedo aí, está fazendo mal para você. E já deixou de ser o vinho e se tornou um vinagre dentro de você. Está fazendo com que você alimente coisas ruins com relação ao passado, com relação às coisas que você vivenciou, tá bom? Então eu estou convidando você a participar conosco. Você pode me chamar aqui no direct, ou mesmo você pode acessar o meu perfil aqui no Instagram e na biografia tem um link, ali você pode fazer a sua avaliação, você pode clicar ali, fazer um contato conosco através do WhatsApp, tá certo? E terei enorme satisfação de atender você, de fazer ali uma anamnese com você, levar você para um outro nível. E eu imagino que é isso que você esteja buscando uma renovação da sua mente, uma renovação de propósito de vida, uma renovação com relação às questões do passado, as questões que você almeja, até mesmo relacionado ao seu futuro, à sua existência, com relação a quem você é de fato. Então, eu proponho essa metáfora tão legal, tão profunda, tão poderosa, para que você pense no dia de hoje, para que você pense nesse momento e considere a possibilidade de você ir para o próximo nível, né? Sair da condição em que você está, que você se sente e que não está legal para você ir para o próximo nível. Tá bom? Bom, eu sou o Tadeu Machello e uma enorme satisfação poder compartilhar essa questão aqui com você, trazer essa metáfora transformacional para a sua vida, e eu acredito de verdade que é totalmente possível. Depois deixa um comentário aqui se fez sentido para você e de que forma contribuiu com você aquilo que nós comentamos, aquilo que nós trouxemos para você na noite de hoje ou no dia de hoje, no momento que você estiver vendo este vídeo, tá bom? Comenta aí com a gente. Marca alguém, caminha para um amigo, leva um amigo a esse conhecimento, ajude uma pessoa que esteja precisando ouvir o que você acabou de ouvir aqui, tá bom? Um forte abraço, faça uma noite incrível, espetacular, tá bom? Até!